E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e esse aqui é o meu podcast. Aqui a gente fala de psicologia integrativa, de mente, de corpo e tudo que vai além. E de forma muito leve, direta e sem enrolação. Eu espero que esse episódio seja útil. Nesse episódio eu quero falar a respeito do que esses anos de clínica me ensinaram que a faculdade não ensinou. Quero abrir um pouco o backstage aqui da minha experiência como psicólogo clínico e coisas que eu vi na faculdade e que eu falei, tá, era assim, e cheguei na vida real e realmente era outra coisa. Quero falar pelo menos aí 4 coisas que eu vejo que na vida real é bem diferente do que a vida teórica. A faculdade ela te prepara, claro, com muito conhecimento, mas realmente é a prática que faz com que a gente aprenda muita coisa. Então, se você já fez terapia, talvez seja interessante você entender o lado do psicólogo e mais, você se reconhecer nas coisas que eu identifiquei, porque o que eu vou falar tem muito a ver com meus pacientes. E se você é psicólogo e está aqui, talvez você se identifique com uma outra coisa. Então vamos lá para esse papo. Primeira coisa que eu acho que é muito importante falar e que a faculdade me ensinou e na prática foi outra coisa. É a mentira da técnica perfeita. O que eu quero dizer com isso? Bom, na faculdade a gente aprende muitas teorias, inclusive a gente aprende várias abordagens. Essa é uma pergunta clássica que as pessoas me fazem. Ah, mas qual é a sua abordagem? Ah, mas qual é a abordagem do fulano, né? Qual é a técnica que essa pessoa usa para resolver o problema X ou o problema Y? E na faculdade você acaba conhecendo as abordagens e dentro das abordagens você entende o quê? Que a abordagem A com a técnica B trata pessoas que sofrem de C. E aí a abordagem D, com a técnica E, tratam pessoas com o sintoma F. Bom, isso é tudo muito lindo, tudo muito bonito, tudo muito padronizado, os teóricos são excelentes, é claro, a gente está falando aqui de pessoas que são gênios. E aí você chega na clínica, e quando você se depara com um ser humano real, de carne e osso, com uma demanda muito profunda e complexa, muitas vezes você percebe que as técnicas de fato, elas pecam e pecam bastante. Não que as técnicas sejam erradas, não é sobre isso. Por isso que é a mentira da técnica perfeita. É que na verdade não existe uma técnica perfeita. Porque dentro dessa ideia da metodologia de ensinar as abordagens ou as técnicas, a gente entende que na teoria a gente vai lidar com o ser humano ali, por exemplo, a pessoa que tem ansiedade, então é só aplicar a técnica A, B ou C e essa pessoa vai ser curada. Mas isso às vezes não acontece. Muitas vezes você vai aplicar a técnica A, a pessoa não entende, não aplica, ou a técnica B e a pessoa se nega a fazer aquilo, ou ela aplica as técnicas todas e ela não sai daquele sintoma. E aí eu comecei a lidar com essa angústia de entender o que está acontecendo. E aí eu percebi algumas coisas e eu acho que é bem importante falar. Que mais importante que a técnica é a relação que o psicólogo tem com o seu paciente. E aqui eu quero trazer agora para essa conversa o Bruce Wampold, que foi um cara que estudou muito a respeito do que realmente funciona dentro da psicologia clínica. E depois de décadas estudando, ele percebeu que a coisa mais importante que tem para ajudar uma pessoa é a aliança terapêutica, ou seja, a qualidade da relação entre o psicólogo e o seu paciente. Isso tem muito mais impacto do que qualquer técnica. E com isso eu quero que você entenda que a relação vem antes do método e ponto final. Se não tiver uma boa relação entre o paciente e o terapeuta, é muito difícil que a técnica seja eficaz. Por isso que é muito importante que haja um encontro, haja algo que é realmente como se fosse uma química entre essas duas pessoas, o profissional e a pessoa que busca ajuda. Lá nos anos 50, o Carl Rogers já disse isso. Ele falava, olha, essa relação entre o terapeuta e o seu paciente, ela é de suma importância. Algumas coisas não são ensinadas nos livros. Como é que eu vou ensinar alguém a ter empatia? Como é que um profissional aprende a ter empatia, a ser congruente com aquilo que ele fala? Essa ideia da relação entre o paciente e o terapeuta é só na prática. E muitas vezes um grande terapeuta pode ser que ele não seja ideal para você. Eu tenho inclusive muito claro para mim que toda primeira sessão eu falo
claramente para as pessoas que me procuram, eu falo, olha, eu já tive inúmeras primeiras sessões e que ficaram apenas na primeira sessão. Porque se você não se sentir à vontade comigo, é melhor que você procure outro e tá tudo bem. Então é muito importante que a gente tenha uma boa relação, porque isso vale mais do que qualquer técnica. E aí tem um conceito muito interessante que a gente poderia pensar, que é a diferença do técnico para o profissional reflexivo. O técnico, ele sabe solução para o problema e ponto final. O profissional reflexivo, ele vai se aprimorando enquanto ele enfrenta aquela situação. Ele vai buscando novas técnicas, ele vai se adaptando ali e tentando entender como que ele pode ajudar aquela pessoa. E eu acredito de verdade que essa mentira da técnica perfeita, ela acaba engessando a gente e ela pode ser um grande problema, porque veja bem, imagine que você me procura e você tem um certo problema, e eu digo assim para você, olha, a técnica A da abordagem B é a perfeita para você resolver o seu problema. Aí você acredita em mim e você começa a fazer toda a técnica dessa abordagem e você acaba não conseguindo o efeito que você desejava. Porque a sua vida é muito complexa, o sintoma continua e de repente eu começo a falar, não, mas então é você que está errado. O problema não está na técnica ou na abordagem, o problema está em você. E a gente acaba trazendo uma carga muito mais pesada para o paciente e aí a pessoa pode, ao invés de melhorar, piorar o seu sintoma ou permanecer com esse sintoma. Por isso que, para mim, depois desses anos de psicologia clínica, fica muito claro que não existe a técnica perfeita, tanto quanto não existe a abordagem perfeita. Quando eu penso em psicologia integrativa, eu penso em psicologia baseada em evidências, em pessoas reais que melhoraram técnicas e abordagens que olharam para o ser humano e disseram, olha, isso aqui funciona. E é muito importante que o profissional saiba olhar para o seu paciente e entender o que está funcionando, o que não está funcionando. E isso se constrói na relação. De novo, a relação é mais importante que o método. Nunca se esqueça disso. E antes que eu termine e mude de ponto, é importantíssimo falar, eu não estou aqui dizendo que você tem que jogar sua técnica fora ou as abordagens fora. Pelo contrário, pelo amor de Deus, um bom profissional, ele vai ter a abordagem e a técnica como um ponto de partida, mas isso não quer dizer que é só aquilo ali que vai funcionar com aquela pessoa e que aquilo ali é o final e se a pessoa não fez aquilo, ela não vai melhorar nunca. Então, aprender a estudar a técnica, é aprender a abordagem, se aprofundar, mas muito mais que isso, é se aprofundar na relação com o seu paciente, nessa aliança terapêutica, porque isso sim faz total diferença na vida de uma pessoa. Bom, a segunda coisa que eu realmente aprendi nesses anos de psicologia clínica e que eu confesso que no começo me assustava um pouco, é que as pessoas mentem para os psicólogos, sim, no espaço mais seguro da vida de uma pessoa, que é dentro da sala de terapia. As pessoas mentem, omitem, distorcem, constroem uma narrativa completamente distorcida da verdade, constroem uma identidade que muitas vezes não tem a ver com a realidade. E isso no começo me assustava demais, até o ponto que eu comecei a entender que a gente tem algumas coisas acontecendo aí, a gente percebe que tem coisa que acontece ali na relação e tem coisa que acontece para que a pessoa faça esse movimento que está numa camada muito mais profunda. Mas isso a faculdade não me contou, e é por isso que eu tive que aprender na prática que as pessoas estavam mentindo para mim. E assim, aqui é muito sutil, porque como é que a gente vai saber que a pessoa está mentindo, né? Porque se a pessoa me procura e ela tá ali falando algo pra mim, é claro que eu vou acreditar na versão dela, entende? Eu vou acreditar em tudo que a pessoa tá falando. Agora, no processo terapêutico, eu fui percebendo que aquela história que ela contou aquela vez, isso aí mudou, hein? Tá diferente. Ou então, ela chega com um fato novo de uma história. A pessoa às vezes acaba se contradizendo, e aí eu não estou na posição de ser um investigador de polícia que vai falar, tá mentindo, hein? Mentiroso. Não.
Até porque, se a gente pensar, por exemplo, no que o Freud falou, ele falou o seguinte, que muita gente vai mentir como um mecanismo de defesa, é uma resistência da pessoa a falar a verdade, porque ela tem dificuldade de acessar esse conteúdo, de elaborar o que precisa ser elaborado. Então ela, como um ato resistente, muitas vezes inconsciente, ela não vem falar a verdade, ela vai colocar algo que está distorcido, ela vai omitir um fato por pura proteção, é algo que ela faz para se proteger. Se é um mecanismo de defesa, ela tem que se defender. E se defender do quê? De algo que pode ser que seja prejudicial para a psique dela naquele momento. Então, se o Freud explicou que isso acontece, quem sou eu para dizer, né, não minta? Embora é claro que no que depender de mim eu vou dizer para você, fala a verdade, mas fala a verdade. E eu sei o quanto é difícil falar a verdade, porque eu também sou paciente de uma psicóloga. E, por exemplo, não que eu tenha mentido, mas eu omiti uma coisa por muitos anos da minha terapeuta e eu ficava pensando, eu não posso falar disso aqui, eu não posso. Eu queria me proteger de ser julgado ou de alguma maneira estar errado e eu demorei anos para falar algo e quando eu falei, tirou um peso das minhas costas, né? Então eu carreguei essa omissão, então eu entendi de fato que as pessoas elas acabam muitas vezes mentindo, elas acabam construindo esse personagem muitas vezes por autoproteção. O Daniel Goleman ele vai trabalhar o conceito de auto-engano e ele vai dizer o seguinte, que muita gente quando tem um tipo de ameaça psicológica, sequer chega à consciência da pessoa uma maneira sincera de falar. A pessoa já vem com uma outra versão. Então a pessoa ela não está mentindo para mim, para o psicólogo. Ela está mentindo para ela mesma. Então ela tem um auto-engano. Por quê? Porque de alguma maneira existe uma ameaça dentro dessa verdade, a pessoa tem dificuldade de lidar com essa verdade, então ela acaba mentindo para ela mesma, e isso acontece demais dentro da psicologia clínica, acontece assim toda semana de alguém realmente mentir, omitir ou distorcer um fato. Bom, e onde que está o problema então da mentira, né? Já que eu estou falando que isso aqui a faculdade não me ensinou e eu percebi que acontece. O problema é que a pessoa, quando ela passa a mentir muitas vezes ela passa a acreditar nessa mentira e ela tem dificuldade de acessar essa verdade que vai trazer um alívio ou até, quem sabe, a cura para o problema dela. E aí, como eu disse, eu não tô ali na posição de ficar jogando na cara da pessoa. Tá aqui, seu mentiroso, sua mentirosa. Não é sobre isso. Mas é muito importante que quando a gente entende que isso acontece, e aí a faculdade poderia ter me ensinado melhor a respeito disso, porque foi a prática que me ensinou a fazer o quê? A criar uma condição para que esse paciente ou essa paciente consiga tolerar essa verdade, essa versão da verdade, e então a gente comece aí a trabalhar para que ela supere isso que está trazendo um certo tipo de sofrimento para a vida dela. Então, de fato, eu gostaria de ter aprendido isso lá atrás, mas foi no dia a dia, foi na clínica, foi ouvindo muita gente que eu percebi que as pessoas mentem demais. Aliás, o Dr. House foi muito importante para essa minha consciência. Não sei se você já assistiu o Dr. House, era um seriado antigo, onde o médico era quase um Sherlock Holmes assim, da medicina, e aí ele realmente ele entendia ali as coisas das pessoas assim com insights geniais, perdão, eu erro. Mas o grande lance é que ele falava o tempo todo: as pessoas mentem, everybody lies, todo mundo mente pro médico, cara. E a pessoa o médico tá ali para curar a pessoa e a pessoa tá mentindo pro médico. E aí quando eu lembro dessa frase eu falo, as pessoas mentem, todo mundo mente. E aí sabe qual que é a pior notícia? Você mente, eu minto. Então é muito importante que a gente também se coloque nesse lugar de quem mente, de quem omite, de quem distorce a verdade, porque muitas vezes nós somos também essas pessoas que têm resistências ou têm certas ameaças para a nossa psicologia, para a nossa psique ficar bem. Então, isso foi algo que eu realmente aprendi nos anos aí da prática. Então, vamos para a terceira coisa, que essa daqui eu vou ser muito honesto com você. Essa daqui, ela mexe comigo de alguma maneira, porque eu vejo o sofrimento nas pessoas. E a verdade é que muita gente continua repetindo os ciclos que trazem sofrimento. As pessoas têm um certo tipo de prazer
naquilo que traz sofrimento. As pessoas acabam repetindo os padrões de sofrimento. Com isso eu quero dizer que as pessoas se insistem em relacionamentos tóxicos, as pessoas insistem em trabalhos tóxicos, as pessoas insistem em um tipo de mentalidade ou de crença que traz um sofrimento, as pessoas repetem padrões que vão prejudicar ela. E assim, por que eu falo que é muito delicado isso? Porque traz muito sofrimento para essas pessoas, esses padrões que se repetem. E eu percebo isso, eu sinto isso como psicólogo. E lá na faculdade eu aprendi que quando eu chegasse com as técnicas, com a abordagem, com o tratamento, eu falei, meu Deus, as pessoas, né, elas vão melhorar e vão melhorar rápido, mas muitas vezes elas repetem por anos. Elas passam décadas das vidas delas repetindo esses padrões. E aí, de novo, a gente tem que pensar nos teóricos, né? Porque os teóricos, eles, de certa maneira, apontaram isso, mas é claro que é só na prática que a gente percebe o quanto que isso acontece. E aqui eu estou falando de algo que, sinceramente, acontece. Essa frase eu falo praticamente dia sim, dia não. Nós, seres humanos, temos prazer na dor. É um estranho prazer na dor. A gente fica repetindo esse lugar. E aí eu sempre dou um exemplo para os meus pacientes, que às vezes um ou outro assusta, eu falo, ó, isso aqui, ó, tatuagem, não sei se você parou para pensar, mas tem dor. Porque aqui quando você faz e não passa pomadinha, não toma nada para você dormir e desligar, tem dor. Então tem um tipo de prazer aqui. Então a gente tem esse tipo de prazer na dor. Agora, é claro que aqui é só um exemplo que para acalmar ali a pessoa. Mas tem muito mais por trás. E muitas vezes eu fiquei ali pensando, né? Por que as pessoas continuam nesse ciclo de sofrimento, repetindo esse padrão e continuam mal? E eu ficava pensando, meu Deus, por que a pessoa não sai disso? Por que ela não termina, não põe um fim a isso? E aí, com o tempo, eu percebi que essa não é a pergunta correta a ser feita. A pergunta correta a ser feita é: o que é que essa pessoa perde se ela romper com esse ciclo de sofrimento? E isso muda completamente o jogo. A gente aqui passa a falar de algo completamente diferente. Veja bem, como eu já citei o Freud, deixa eu trazer ele aqui para a mesa de novo. O Freud, ele fala que nós temos uma compulsão à repetição, né? A compulsão é essa ideia, quando eu falo compulsão, muita gente vai pensar na compulsão alimentar, né? De comer sem parar ali. Bom, imagine que a gente tem essa compulsão à repetição, a repetir esse ciclo. E por que ele fala que acontece isso? É que para ele, dentro daquilo que ele estudou, muitas vezes a gente só está repetindo esse ciclo porque a gente não teve ainda a capacidade de elaborar o que é que está acontecendo dentro daquele ciclo. A gente não tem consciência do que aquilo de fato está trazendo para a nossa vida. E aí, essa repetição é para a gente justamente tentar elaborar. A repetição é uma busca. É uma busca que tem sofrimento? Sim. É uma busca, às vezes, meio mal sucedida? Sim, mas é uma busca para elaborar, para sair dessa situação. Por isso a pessoa fica repetindo esse padrão e fica ali dentro daquela relação que está fazendo mal, fica ali naquele lugar que está trazendo um problema para ela. A questão é que para o Freud, essa repetição é uma busca pela resolução. E isso a gente precisa entender que pode levar muito tempo. E aí está algo que a faculdade não só não me disse que isso poderia demorar demais, mas também, e se me disse, né, desculpa, esqueci, se eu tiver algum professor que está me assistindo e você falou isso, me perdoa. Mas a gente tem que desenvolver em nós, profissionais, uma paciência, uma compreensão, como eu disse lá na relação. Tá ali pela pessoa, entendeu? Aguardar pacientemente para que essa pessoa entenda e elabore o processo dela. E aí, se você acha que o Freud, não acredita em psicanálise, vamos lembrar também de algo muito importante da neurociência, que o nosso cérebro, de alguma maneira, ele gosta daquilo que é familiar. Ele gosta da segurança. Nosso cérebro, ele tem essas áreas, né? O córtex pré-frontal, a amígdala, ele gosta de se sentir seguro. E veja bem que coisa interessante. O nosso cérebro, muitas vezes, ele prefere ficar num lugar seguro, familiar, que tem dor, do que explorar algo que é incerto, que ele não tem controle, que ele não sabe o que vai acontecer. Então, tem uma tendência aí do nosso cérebro de nos proteger. Então veja como hoje a gente pode até cruzar essas ideias, né, do Freud
com a neurociência, para a gente entender o quanto que é difícil muitas vezes quebrar um ciclo que traz sofrimento. Se a gente pensar, por exemplo, na análise do comportamento também, e aí a pergunta que eu fiz lá, né? Se o comportamento tem uma função, se a coisa está acontecendo, qual é a função desse comportamento? Muitas vezes, isso que está trazendo sofrimento tem uma função ali dentro da vida da pessoa. Ela continua naquele ciclo porque tem algo sendo reforçado, porque tem algo ali que para ela é bom de alguma maneira, ainda que seja que a gente olhe e veja que é mal, para aquela pessoa ela entende como bom. E mais que isso, pode ser que a função daquilo que está sendo repetido tem a ver com a identidade da pessoa. Então a pessoa, por exemplo, eu sou a pessoa que sofre, né? Então eu sou aquela pessoa que vem toda vez para minha terapia e fala, eu estou numa ansiedade, ai meu Deus, você não sabe o que aconteceu, e aí a pessoa conta a mesma história, ou conta a mesma história com um personagem diferente, porque eu sou ansioso, é assim mesmo minha vida. E aí, imagina, e se a gente tira isso da pessoa? E se essa pessoa, a partir de amanhã, ela não é mais ansiosa? Qual é a identidade dessa pessoa? O que sobra? Por isso que a pergunta que eu falei lá atrás, ela é tão importante. O que você perde se você sair desse padrão que te faz mal? Porque pode ser que você se perca na sua identidade. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o relacionamento. A pessoa está vivendo um relacionamento terrível, né? Fulano A com a fulana B, né? Os dois fulanos estão aqui. Terrível, está trazendo sofrimento. E aí um dia sai. O que sobra agora dessa pessoa? Quem é essa pessoa? Porque até então ela era a fulana do fulano, fulano da fulano, fulano do fulano, a fulana da fulana. E agora, tá sozinha. Quem sou eu? Eu quero voltar para lá, porque lá era seguro, lá era um ambiente familiar. Agora é tudo incerto. Eu não consigo nem lidar com toda essa demanda. Bom, isso é algo que realmente os anos de psicologia clínica me mostraram que a gente precisa aprender a reconhecer isso, entender, abraçar essas pessoas e conduzi-las mostrando um caminho para que elas entendam que sim, existe alguém para além daquele diagnóstico, existe alguém ali para além daquele sintoma, que é possível a gente ser alguém sem aquele comportamento, ou se comportar de uma maneira diferente, elaborar e entender o porquê que a coisa está acontecendo e se repetindo. Bom, por último, talvez aqui seja um misto aí de quase tudo que eu já falei, mas assim, eu queria falar que nesses anos, trabalhando com pessoas, e aqui eu vou ser muito honesto, eu estou trabalhando com gente há muitos anos. Eu já trabalhei com gente na igreja, já trabalhei com gente perseguida religiosamente, trabalhei com pessoas em situação de rua, já trabalhei com gente em extrema vulnerabilidade, trabalhei com pessoas de N sintomas diferentes. Eu estou trabalhando com gente há muito tempo. E lidar com o sofrimento é algo que a psicologia na faculdade não te ensina. E isso só a vida mesmo ensina. E a prática da psicologia clínica, se colocar ali em favor do outro, se colocar ali para servir o outro como uma escuta ativa, como alguém que enxerga o outro como o outro. Essa relação entre eu e o outro é uma pessoa inteira, um encontro de almas. É um encontro onde pessoas estão ali inteiras, porque existe uma relação do eu isso, que é quando quebra, por exemplo, um microfone, eu sou o técnico e conserto isso. Um ser humano não é isso. Um ser humano é um outro, que tem uma demanda, que tem uma complexidade, que tem mentiras, tem prazer na dor, que tem incongruências, paradoxos, que tem alegrias mesmo quando sofre, tem sofrimento mesmo quando está alegre, mas a psicologia clínica me ensinou muito esse contato de estar com o outro e de ter uma relação ali que de fato seja importante cuidar do outro, que eu, enquanto psicólogo, me importe com aquela outra vida e queira ajudar aquela pessoa. Existe um conceito chamado presença terapêutica, que é você estar ali inteiro naquele lugar. As abordagens humanistas, elas vão falar que é preciso ter um uso terapêutico do self, ou seja,
eu não sou apenas um espelho, apenas ali, como se eu não notasse o sofrimento do outro e tivesse ali, o seu sofrimento eu não tô nem aí. Não, porque muitas vezes quando é bem utilizado isso, a gente ajuda esse outro sair do lugar de sofrimento e melhorar. Por isso que eu trabalho com essa ideia da psicologia integrativa, porque eu vejo tudo na íntegra, é integrado, é corpo, é mente, é alma, se você acredita em alma, ou se você acredita em espírito, é existencial, é relacional. É essa ideia, os pilares, né, que eu sempre trabalho, é corpo, é mente, é relacionamento e é o existencialismo, né? Eu falo alma, falo espírito aqui para você entender, porque fica mais cotidiano, mas é isso que me faz existir, é isso que me faz ser alguém aqui nessa jornada no planeta. E aí essa presença terapêutica, essa troca é algo que realmente é só os anos de clínica, é só os anos me colocando em favor do outro, ao lado desse outro, que me ensinou. Eu quero dizer, assim, do fundo do coração, que eu sou muito, mas muito grato mesmo ao que eu estudei na faculdade e nas faculdades que eu fiz, e é que eu estou estudando ainda, mas acima de tudo eu sou muito grato a todas as pessoas que eu pude ajudar de alguma maneira, ou me colocar pelo menos no papel de quem quer ajudar, porque eu não só tive a possibilidade de ver gente sendo ajudada, mas eu fui ajudado, eu saí transformado. Eu me tornei uma pessoa muito melhor no caminho. Eu estava assistindo um seriado, que agora fugiu o nome, que é com o Michael do The Office, Steve Carell. E é um seriado onde ele é um psiquiatra, ele está tratando um cara que tem uma situação lá meio de psicopatia. E aí tem uma hora que ele fala assim, eu tento me entender para entender o outro. E é interessante que isso ficou gravado em mim, que quanto mais eu tento entender o outro, mais eu me entendo e vice-versa. Quanto mais eu me entendo, eu entendo o outro. E se eu ajudo o outro, eu também sou ajudado. E lidar ali com o sofrimento humano é só a prática que traz, é só a prática que nos amadurece. E aqui eu poderia te falar assim, talvez você precise estar em contato com gente que precisa de você, talvez você é uma pessoa que tem a capacidade sim de ajudar alguém que está numa situação que você já passou, que seja com um ouvir, não precisa ser uma escutativa, né, como o psicólogo, mas talvez só estar ao lado, porque isso nos transforma. É essa ideia da gente realmente se transformar. Eu percebo assim que esse contato todo com as pessoas mudou a minha maneira de falar, de ser mais amoroso, mais compreensivo. A gente vive um tempo de guerra. A gente vive em tempo de guerra. Se você não percebeu isso ainda, você precisa de uma terapia urgente. Urgente, porque o mundo vai mal, as pessoas elas degladiam, elas brigam, elas querem o mal umas das outras muitas vezes. E o remédio para isso é gente que se importa com gente, é gente que se importa com o outro. E isso acontece na relação. Então, tudo isso aqui fecha, né, essa ideia do que esses anos da psicologia clínica me ensinaram. E a faculdade, ela não me ensinou tanto e ela até pode ter citado isso, mas ela não me preparou. Foi realmente a prática que me fez apto a entender isso. E aí eu quero dizer também que, de novo, é fundamental que nós, psicólogos, nós, psiquiatras, eu não sou psiquiatra, mas os que cuidam da saúde mental, a gente aprenda as técnicas, a gente realmente saiba ler, saiba entender, mas a gente precisa ir além, a gente precisa saber o outro, saber o humano, entender e se colocar na situação de quem sofre também, sentir na nossa pele, né? Ter empatia, ter amor, ter essa troca, porque isso nos faz seres humanos melhores e com certeza profissionais melhores. O mundo precisa de profissionais assim, nós precisamos estudar mais, a gente precisa estar ancorado em todas essas abordagens e técnicas, porque é isso que vai nos dar um norte de como ajudar essas pessoas de maneira eficaz. Cara, de novo, não é a inteligência artificial que vai te ajudar na sua demanda.
São profissionais, são pessoas. Isso a inteligência artificial nunca vai dar. Eu já falei isso aqui no outro episódio sobre inteligência artificial. É tudo isso que eu estou falando é que vai fazer com que alguém saia melhor. Espero de coração que você tenha gostado desse episódio. Se você quiser me ajudar, eu vou pedir para você curtir esse episódio, caso você esteja me assistindo no YouTube. Se você estiver no Spotify, avalia lá o podcast, compartilha esse podcast com alguém. É muito importante para mim, para o crescimento desse podcast, para a gente alcançar outras pessoas e ajudar pessoas que precisam. Se você se identificou com algo, comenta aqui. Se você quer falar algo aqui, usa o espaço dos comentários, tanto no Spotify quanto no YouTube. A gente tem esse espaço. Se você me ouve em algum outro agregador e ele não tem esse espaço, vai lá no YouTube ou vai no Spotify e você vai encontrar aí as possibilidades. Se você ainda não me segue no Instagram, eu sou @FábioPolotto, tenho feito alguns conteúdos lá, algumas coisinhas simples. O meu trabalho como psicólogo, você encontra todas as informações lá. Os outros trabalhos, né, como o CrossFit, né, tanto o serviço de narração de campeonatos quanto agora o coach de CrossFit, isso tudo também você vai acabar vendo lá nos meus stories, mas é isso. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê aí no próximo episódio, beleza? Um forte abraço, até a próxima.